Graça e paz em nome de Jesus e feliz 2024 para todos vocês que estão aqui essa noite, você que nos acompanha pela TV Unicesumar, também pela rádio, você que está acompanhando pelas redes sociais, feliz 2024 para você também, e que esse ano seja um ano maravilhoso, cheio de novas descobertas, novas oportunidades, vitórias, sonhos realizados, mas sobretudo em glória, louvor e honra ao nome de Jesus através da sua vida. Eu quero dar 2 recadinhos rapidamente para você, antes de nós falarmos sobre o tema dessa noite. Primeiro é que se você é pai de pré-adolescente ou mãe de pré-adolescente, os pré-adolescentes ficarão conosco durante a ceia ou nos cultos de ceia, para eles já irem se habituando a esse movimento de igreja. E aí, quando o culto voltar ao normal, na semana que vem, por exemplo, sem a ministração da ceia, eles terão o discipulado como é habitual e de costume, tá bom? Então, os pré-adolescentes, todas as celebrações de ceia estarão conosco, chamado Zapping, o nosso ministério com pré-adolescentes da igreja. O segundo aviso está relacionado já talvez ao propósito que nós temos para esse ano de melhorar a nossa qualidade de vida, alguns perderam alguns quilinhos, outros voltarem a fazer exercícios. Nós queremos, no final do culto, o Aloísio, que é um irmão querido aqui da igreja, estará numa mesinha ao fundo, na saída daquela porta do ginásio. E nós estamos organizando para termos um time de futebol da nossa própria igreja, para a gente jogar todos os sábados pela manhã. Então, se você tem um interesse e também tem um pouquinho de habilidade, você também pode se candidatar a isso, dando o seu nome e o seu telefone ao final, para a gente poder organizar, fechar o nosso grupo e começarmos a ter essa assiduidade, essa prática. Eu tenho certeza que além do momento de saúde, também é um momento de comunhão entre os membros da nossa comunidade de fé também, certo? Então, esse ano, com certeza, você já está pensando em um monte de coisas, um monte de propósitos, um monte de sonhos, de metas, de objetivos. E nós vamos ajudar você nisso, no sentido de estarmos trabalhando durante todo o mês de janeiro com o tema Flechas. A proposta dessa temática, tanto de terça-feira como aos domingos, passando pelo nosso desafio 12 por 12, é que você possa alinhar, entesar bem o seu arco, colocar em rota correta a sua flecha e atingir o alvo da sua vida. Então, antes de falar de flechas, nós precisamos introduzir esse assunto contextualizando. Porque embora arco e flecha seja a palavra que não está tão distante do nosso vocabulário, todos nós sabemos o que significa, está longe do nosso dia a dia, não é verdade? Qual foi a última vez que você viu alguém com arco e flecha pela rua aí? Poucas pessoas que praticam esse esporte talvez possam ter sido vistas. Ou alguns dos mais selvagens gostam de fazer caças com esse instrumento um tanto quanto medieval. Mas a verdade é que arco e flecha é um instrumento retirado de campanhas militares. Ele foi criado e foi feito principalmente para ser um instrumento de defesa. E as tribos ou nações que souberam aproveitar desse recurso altamente tecnológico para a época da antiguidade, fizeram então grandes estragos e também grandes conquistas, usando esse recurso de arco e de flecha. Para defender um território ou para conquistar um outro, arcos e flechas eram utilizados como recurso inevitável e totalmente necessário para que o território fosse ou protegido ou fosse conquistado. Essa noite eu quero falar com você sobre um homem que precisou também defender o seu território. Ele não usou um arco e uma flecha, porque ele mesmo se tornou a própria arma de defesa. Esse homem é uma inspiração para você e para mim, que vemos muitas vezes os nossos territórios ao redor serem pisoteados pelo inimigo ou serem ameaçados por notícias tão ruins e tão adversas. A nossa proposta essa noite é sermos inspirados pela história de um homem que sozinho se posicionou no meio de um território e disse a todo o exército inimigo: isto aqui eu defendo, isto aqui é de minha propriedade, isto aqui eu não entrego de mão beijada a ninguém. O nome deste personagem, talvez você não o conheça muito bem, mas nessa noite, e a partir dessa noite, com certeza ele estará
já dentro do seu vocabulário cristão, com certeza, tendo um entendimento maior de quem ele é e o que ele significa para a nossa história. Samá, já ouviu falar sobre ele? Já ouviu um nome parecido? Samá. Bom, vamos ler a história dele nas Escrituras, e aí depois a gente descobre um pouquinho mais quem era Samá e o que ele fez de fato, que tornou o seu nome registrado, conhecido e nobre na palavra de Deus. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo de número 2, o versículo de número 20, capítulo 23, versículo de número 11. Depois dele, Samá, filho de Agel, Hararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugia dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Este homem, ele foi contado dentro de um grupo selecionado do grande rei Davi. Sim, o Davi. Quando Davi encontrou 400 homens que se uniram a ele para serem seus guerreiros e serem seus soldados, dentro desses 400 tinham 30 homens que, segundo o livro de Samuel e o livro das crônicas, eram chamados de os valentes de Davi. Ou seja, dentro do pelotão de Davi havia uma tropa de elite de 30 pessoas chamadas de valentes de Davi. Dentro do pelotão de 30 valentes haviam 3 homens que eram chamados de os chefes dos valentes, entre eles Samá. Então Samá é um homem de origem nobre. Samá é um homem de uma habilidade inigualável, um forte candidato a ser, quem sabe, o general de todas as batalhas. Samá provavelmente foi criado dentro de regime militar. Provavelmente desde pequeno fazia as suas incursões militares, fazia os seus treinamentos, provavelmente se matriculou em algumas academias de estrutura para formação de exército. Provavelmente Samá era um homem cuja família era de militares, guerreiros naturais, homens que eram acostumados a viver em batalhas e em campos de batalhas. Provavelmente Samá deve ter até mesmo nascido dentro de um campo de batalha. Se você está olhando para isso, e olhando para esse texto, já está começando a se desconectar e dizer: o que eu tenho a ver com isso, porque não é a minha história. Eu não tenho característica de guerreiro. Dá uma olhadinha no meu biotipo atlético. Eu não tenho característica de valente. Lá em casa é minha esposa que mata a barata. Eu não tenho característica de uma pessoa destemida. São vários os temores e inseguranças que eu carrego. Portanto, Samá não é a minha história, obrigado pastor Denis, mas eu vou pegar meu celular no bolso, porque meu dedo já está coçando para eu ver quem está nas redes sociais. Espera aí, você pode segurar só um pouquinho? Porque eu tenho certeza que Samá faz sentido para você, porque faz para mim. Se você acha que ele foi criado em círculos militares, com altas habilidades de exército, você está totalmente enganado. Porque Samá é um homem comum como você e como eu. É um homem que não teve uma origem nobre, que não era muito habilidoso em sua história, cuja genealogia e os seus ancestrais não traziam nenhum tipo de inspiração de nobreza. Samá é muito parecido com a história de quem sofre, de quem perde, de quem luta para sobreviver, de quem sofre com as adversidades da vida, com as oscilações emocionais. Samá é gente como a gente. Por isso eu quero mostrar para você a origem. Como ou qual é a origem dos valentes guerreiros? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse, para você se conectar a essa história. Samá tem uma origem muito interessante, e eu preciso recuperar isso para que você se sinta familiarizado e até mesmo inspirado por essa história. Sabe de onde ele veio? Sabe de onde ele aparece na história bíblica? Bom, primeiro deixa eu só dizer que a história de Samá é um grande mistério para todos nós. Ele só aparece nesses 2 versículos que acabamos de ler, mas nós podemos inferir e podemos olhar algumas pistas bíblicas para perceber que ele estava também em outros movimentos associados à dinastia do rei Davi. Um desses movimentos está no primeiro livro de Samuel, capítulo número 22, onde provavelmente Samá está inserido entre os 400 homens que vão se unir ao exército de Davi. Quer ver? Primeiro livro de Samuel 22, versículo 1, conta a história do surgimento desse grupo militar. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes.
Assim, tornou-se líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então nós temos aqui o embrião da formação do exército de Davi. Os 400 homens, cuja origem é gente descontente. A palavra literal, no original, significa gente ressentida. Essas pessoas que foram ter com Davi na caverna de Adulão, provavelmente eram pessoas injustiçadas, envergonhadas, maltratadas, humilhadas, traídas, desorientadas. Pessoas que foram expostas, pessoas que foram desacreditadas, pessoas que foram passadas para trás. Começa a fazer sentido, não começa? Porque Samá estava no meio desse grupo de gente ressentida por algo ou alguma coisa que lhe havia acontecido. Outra palavra que aparece era gente em dificuldade. O termo original significa gente com amargura, gente angustiada, gente com aperto na garganta, gente com a sensação de despropósito, gente sem sentido, gente sem sonhos, gente sem propósito na vida, gente que estava tentando lutar para sobreviver, mas tinha mais angústias para colecionar do que vitórias para celebrar. E o outro grupo que estava junto desse grande grupo eram os endividados. Os endividados tinham credores que estavam os caçando como presas. Por isso eles aprenderam a fugir. Fugiam para as montanhas, fugiam para as cavernas, fugiam para todos os lugares, para não serem presas fáceis dos seus credores, que queriam tomá-los à força para o pagamento dos seus débitos. Samá surge desse grupo nobre, nem tão nobre assim, mas surge desse grupo selecionado de gente com dificuldade, gente descontente, e gente endividada. Começa a fazer sentido. Começa a me posicionar em linha, em rota de colisão com esse personagem. Porque quantos de nós não estamos aqui nesse exato momento, vivendo algum elemento de descontentamento, de angústia, sentimento de injustiça, de traição? Quantos de nós não estamos passando por crises emocionais, aquela amargura que fica enraizada no coração? Quantos de nós não estamos experimentando endividamentos, onde parece que os nossos credores querem consumir e querem cobrar até mesmo a nossa própria alma? Quantos de nós não poderíamos muito bem, se estivéssemos no tempo de Davi, sermos candidatos fortes a sermos um dos guerreiros, e quem sabe, um dos valentes, e quem sabe, o chefe dos valentes como Samá? Percebe a origem? Como pode surgir um guerreiro tão poderoso, tão forte, registrado na Bíblia com um feito inédito e grandioso, de um grupo como esse? Como pode? Mas a história piora. Piora porque se você olhar como Samá aparece nas Escrituras, você vai ver que ele não é candidato nenhum, não tem potencial algum para ser um guerreiro do rei Davi. Quer ver? Vamos voltar no texto que estávamos lendo, no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Samá, filho de Agé, o Hararita. Vamos lá. Vamos quebrar essas palavras para a gente entender a origem e o porquê que esses nomes estão aqui. Samá, Agé, Hararita. Vamos começar por Samá. Você sabe que no português nós escolhemos nomes meio que aleatoriamente. As pessoas dão nome aos seus filhos sem sequer saber o significado deles. A minha esposa trabalhou no conselho tutelar e um dia nós atendemos uma família cujo nome dos filhos era uma duplinha dinâmica: Rivenil e Rivotril. Nós já também vimos numa viagem missionária que fizemos um menino que chamava Sabonete. Também já vimos o Michael Jackson da Silva. E também tem o Edson Arantes Nascimento Pereira. Esses nomes são impressionantes. A gente dá nome meio que baseado em impressões. Mas na cultura judaica não é assim. Os nomes têm uma intencionalidade. Por exemplo, Esaú significa coberto de pelos, porque era peludinho. Jacó significa traiçoeiro, porque saiu segurando os pés ou agarrado ao calcanhar do seu irmão, o traiçoeiro, o traidor. Ou seja, os nomes têm grande significado nas Escrituras. E Samá, o que você acha que significa? A mãe desse menino, quando o pegou no colo e olhou no fundo dos olhos dessa criança, e tomada de uma cultura que sabe nomear bem as coisas, e sabe nomear bem os indivíduos, ela olhou e disse: seja bem-vindo ao mundo, o seu nome será
Espera aí, antes de falar o nome dele, eu queria que você entendesse que muitas vezes na nossa vida, alguns nomes aparecem e a gente nem percebe o porquê eles estão ali. Nós nem sabemos o sentido e o significado. Coisas que chamamos, palavras que liberamos, comportamentos que assumimos e que estão ali e que estamos sendo vítimas desses tipos de palavras. Aliás, Provérbios capítulo 18, versículo número 21 diz que morte e vida estão no poder da língua, aqueles que a usam bem comerão dos seus frutos. Por isso, cuidado com as palavras. Cuidado com os termos, porque elas são carregadas de sentidos e de propósitos. Mas voltando a Samar. Quando a mãe pega essa criança no colo e olha para ela e diz, bem-vindo ao mundo, o seu nome será... Bom, antes de falar de Samar, eu quero falar sobre o Agé, que é o pai do Samar. A palavra Agé, em hebraico, significa fugitivo. Fugitivo. Num contexto onde as pessoas recebem nomes baseados em seus comportamentos, o que será que esse homem fez para conseguir ter determinada identidade? As pessoas olhavam para a família de Samar e diziam, ah, você que é o filho do fugitivo, imagine só você sendo filho de alguém com esse tipo de identificação social. E não somente isso, o Agé fugitivo era Hararita. Hararita não é uma etnia, não é uma tribo, não é um país nem uma nação. Hararita era uma condição de existência, gente que vivia nas montanhas. Hararita significava literalmente gente que mora nas montanhas. Por que você acha que um fugitivo vai para a montanha? Por que você acha que Agé foi homem das montanhas? Por que você acha que Samar encontra Davi na caverna de Adulão? Samar estava acostumado a ser criado em fuga, em esconderijos, de caverna em caverna, de montanha em montanha, saídas pelas tangentes uma atrás da outra, para poder proteger a si próprio. Samar sabia o que era ser um fugitivo, filho de pai fugitivo, habitava em montanhas, estava em cavernas e agora tem o seu nome. Quando aquela mãe pega o filho no seu colo e diz, bem-vindo ao mundo, o seu nome será, agora sim, desolação. O que esse menino fez para chegar ao mundo com esse estigma, com essa marca? Imagine só um amigo secreto de final do ano, a família dizendo, ah, eu peguei o Mateus é um cara legal, um homem decente, honesto. Eu peguei o João é um cara amigável, que cuida da sua família. O outro dizia, eu peguei o Desolação. Desolação é um estorvo, é um problema. Desolação é uma persona não grata no nosso meio. Como você acha que Samar se sentiria? Ou se sentiu? Ou como você acha que esse jovem cresceu no decorrer da sua história? Porque eu fico conectando essas peças nas escrituras e fico tentando puxar para a minha própria vida. Porque Samar não tinha qualificações para ser guerreiro. Ainda mais valente, ainda mais chefe dos valentes. Não, ele era totalmente desqualificado para o cargo. Agora você está entendendo aonde nós estamos chegando, porque você também já recebeu essa palavra. Também já disseram para você que você era inapropriado. Disseram que você era inconveniente. Disseram que você estava desqualificada. Passaram você para trás, te rejeitaram, te humilharam, usaram, descartaram e depois disseram, você não serve mais. Você não é útil mais. Você não tem o porquê estar aqui mais. Eu quero perguntar para você, você também não se sente familiarizado agora a história de Samar? Olha só para o histórico social que você cresceu. Talvez você venha de uma família em fuga. Um pai que fugiu de algumas situações para tentar sobreviver aos problemas que foram criados em outra localidade. Olha para a família que você foi gerada e criada. A desestrutura familiar, o casamento. As crises, os conflitos. Olha para a estrutura social e econômica que você veio. Olha para as oportunidades que lhe foram roubadas, que lhe foram tolhidas. Olha para o círculo social que você frequentou na sua infância. Olha para os traumas, as experiências da sua fase infantil, os abusos, as violências, as incompreensões,
Os rótulos que você recebeu, preste bem atenção nisso. Será que não temos Samás sentados nessas cadeiras? Porque sim, queridos. Enquanto eu prego essa mensagem e olho para cada um sentado nessa cadeira, eu fico vendo quantos guerreiros estão posicionados aqui e que aprenderam a viver, infelizmente, acovardados nas cavernas. Quantas pessoas com potencial de ser valente, de lutar por causas nobres, de posicionar em favor de batalhas que valham a pena, de defender altos valores e princípios e que estão porque não vieram de um lugar tão bom, não são de famílias tão provenientes assim, ou tão nobres assim, e não tiveram uma história da qual se orgulhar. Enquanto eu prego, eu vejo pessoas que aqui lutam com vícios, com comportamentos, com práticas, e que se sentem fracassados, derrotadas. Gente que acha que não pode se levantar, que não pode ser útil, que não pode escrever uma história, que não pode ser diferente, que não pode fazer a diferença. Mas se Deus fez isso com Samá, com essa história de fugitivo, Deus pode bem fazer isso com a sua história, porque afinal de contas, Ele tem feito isso com a minha também. Eu também não tenho muito do que orgulhar, de onde vim, do que eu fiz, mas eu posso ver as marcas da graça de um Deus Todo-Poderoso, que olha para mim e diz: você é desqualificado segundo o mundo. Você é inapropriado de acordo com a sociedade, mas para mim você é vaso de honra, porque Paulo disse isso, porque ele entendeu muito bem isso. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Paulo era um desses loucos que Jesus escolheu para pregar o Evangelho, para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as fracas para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as que não são, para envergonhar e reduzir a nada as que são. Deus é um Deus que pega o nada e transforma em alguma coisa. De acordo com Salmos 113, versículo 7, Deus pega o pobre e faz dele um príncipe. Deus pega a gente que não tem do que se orgulhar, de histórias trágicas, de infâncias traumáticas, de experiências ruins, e faz delas valentes guerreiros, como Samá, como você, como você, como você, como você, como eu. E Deus pode fazer surgir valentes aqui essa noite. Você só não pode se desconectar dessa história e dizer que não é com você. Porque se foi com Samá, pode ser com qualquer um de nós. Se Deus fez isso com Samá, Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Qual é a origem dos valentes guerreiros? São essas. Nada apropriadas, nada de senso comum, totalmente extraordinárias. E eu quero dizer para você, que você não precisa vir de uma família extraordinária para fazer coisas extraordinárias. Você não precisa ter recursos extraordinários para fazer coisas extraordinárias. Você não precisa morar num lugar extraordinário para viver uma vida extraordinária. Basta ter um Deus extraordinário que acredita em você e que entrega a você a capacidade de você se levantar e se posicionar ao lado do que Ele tem preparado para o seu coração e o propósito dEle para a sua vida. Isto sim é a origem de valentes guerreiros. Mas saber apenas a origem dos valentes guerreiros não é suficiente. Porque a gente pode saber a origem e aí continuarmos no mesmo lugar. Estarmos cheios de informação, mas sem nenhum tipo de motivação. Então, eu quero agora trazer para você uma situação bem interessante. Porque não basta você saber que a origem de um valente guerreiro pode ser qualquer uma, das mais absurdas inclusive. Mas você precisa saber que existem condições preparatórias para o surgimento de valentes. Essa é a segunda parte. Como surgem os valentes? Ou quando eles surgem? Em qual ocasião eles aparecem? Como é que um valente se desperta? Vamos olhar ao texto novamente? Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, diz: os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o exército de Israel fugiu dos filisteus. Como é que surgem os valentes? Quais as condições? Quando há uma crise generalizada. Onde é que aparece um valente guerreiro na sua casa? Quando tem uma crise. Quando se descobrem os corajosos. Quando existem ameaças. Quando se descobre a capacidade de enfrentar o medo. Quando o medo se apresenta diante de nós. Eu me lembro muito bem,
Quando nós nos casamos, eu e minha esposa, nós estávamos acho que na primeira, na segunda semana, e eu estava naquele alto índice de masculinidade quando a gente se casa, não é verdade? A testosterona em alto nível, demonstrando toda a minha força de homem. Afinal de contas, eu queria proteger aquele frágil ser espiritual que estava ao meu lado, a minha esposa. E de repente passa, enquanto estávamos comendo um lanche, na sala de casa, um ratinho, bem na nossa frente. Qual foi a minha surpresa quando a minha esposa subiu na cadeira? Qual foi a surpresa dela quando ela me viu subindo na cadeira também? Quais são as condições que surgem os valentes? Quando são postas as provas. Quando são evidenciadas as circunstâncias. E quais são as circunstâncias que rondam Samar nesse momento, que faz um valente guerreiro se despertar? O surgir, o alvorecer. Crise generalizada. Se você olhar nesse texto, aparece a palavra filisteus. Os filisteus na Bíblia são um grupo considerado o mais cruel e o mais forte, inimigo voraz dos israelitas. Se tinha um grupo que Israel temia, eram os filisteus. E eles sabiam fazer bem esse serviço. Os filisteus, eles costumavam paralisar os seus oponentes pela impressão que eles causavam. Eles tinham ataques muito violentos e tinham exércitos numerosos para causar a impressão de força, de robustez e de grandeza. Esta era a atividade do exército filisteu, muito parecido com o que Hitler usou com a Blitzkrieg, que ele fez na Segunda Guerra Mundial, quando ele fazia um ataque por ar, por terra e por mar, repentinamente, para mostrar a força bélica e colocar os seus oponentes em total pânico e desespero e desestruturar suas estratégias, porque o medo gera pânico, o medo paralisa, o medo traz desespero. O medo coloca em estado de alerta total, ao ponto que muitas vezes a pessoa não conseguir se mover, ela entra em estado de choque. E os filisteus sabiam fazer muito bem essas manobras táticas e militares para colocar suas presas, seus oponentes, em estado de paralisia. Um desses exemplos está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando fala do gigante Golias. Você vê naquele texto a descrição detalhada de quem era Golias. Alto, forte, poderoso, com uma lança que pesava muitos quilos. E o texto diz que ele gritava e dizia: alguém me dê um homem para combater comigo. Quando Davi chega e vê aquele cenário, ele vê, e olha só, está registrado na sua Bíblia, que o exército de Israel estava totalmente amedrontado e paralisado. Ninguém entrava na batalha, ninguém avançava 1 centímetro, porque o medo do gigante Golias, que era filisteu, estava trazendo pânico generalizado no exército de Israel. Os filisteus sabem impor medo e paralisar os seus oponentes. Mas nós temos um inimigo que é muito mais cruel. Nós temos um inimigo que é muito mais destrutivo. Ele não veio para conquistar um pedaço de terra, ele não veio para conquistar um espaço geográfico. Ele veio para matar, roubar e destruir, de acordo com João capítulo 10, versículo 10. O nosso adversário, de acordo com 1 de João capítulo 5, versículo 8, é o diabo. Ele tem nome, é o nosso opositor, é o nosso oponente mais cruel, muito mais que os filisteus. O que os filisteus representavam no Antigo Testamento para os israelitas é o diabo para hoje o povo cristão. E ele também quer pela aparência trazer pânico, medo generalizado e paralisar os filhos de Deus com as suas artimanhas. A proposta do inimigo é ser um agente filisteu na sua vida para paralisar você no lugar que você está, para que você não avance para os projetos de Deus, para que você não avance para uma vida plena, uma vida abundante, para que você ainda fique lutando com grilhões de hábitos que já deveriam ter sido abandonados, para que você ainda continue lutando com amarguras que já deveriam ter sido tratadas, com ressentimentos que já deveriam ter sido mandados embora. O inimigo mantém você no lugar que você está, para que você não avance para aquilo que Deus tem. E aliás, ele consiga marchar gradativamente, paulatinamente ao seu território para conquistar mais e mais espaço na sua vida. Por isso que 1 de João capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Esses dias, estudando sobre a vida animal e a vida animal selvagem,
eu descobri um fato muito interessante. Leões velhos, eles não têm mais habilidade para correr, eles não têm mais habilidade para caçar, são lentos, mas eles ainda têm uma habilidade natural, o rugido. Sabe o que eles fazem quando estão velhos? Eles usam um rugido estrondoso e amedrontador para que aquelas presas mais vulneráveis, ao ouvirem esse rugido, elas entrem em estado de choque, de paralisia. A amígdala solte para elas um estado de alerta tão forte que elas paralisam de medo. E o leão caminha lentamente apenas para devorar uma presa que não esboça nenhuma reação. Por isso que o diabo anda ao nosso redor, rugindo como leão. Ele quer paralisar, ele quer impor medo, ele quer trazer sobre você síndromes e mais síndromes, para que você sempre em pânico, em medo e em temor, nunca avance. Para que um estado de paralisia se tome no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Ah, tá bom ir na igreja de domingo, não é verdade? A gente não precisa mais do que isso, senão a gente vai ser fanático. Preste bem atenção. Valentes guerreiros surgem quando escutam o barulho dos filisteus. Eles não temem os filisteus. Eles não fogem dos filisteus. Eles se despertam quando os filisteus aparecem no horizonte. Aliás, o texto mostra onde é que eles aparecem. Eles aparecem no meio de um campo de lentilhas. Lentilhas são pequenas ervilhas. Você talvez já saiba do que eu estou dizendo. São grãos. E o texto diz que a plantação era de lentilhas, então significa que estava no tempo da colheita. Posso te trazer uma lição muito importante essa noite? Sempre quando chega a colheita, os filisteus aparecem. Pode olhar isso na sua Bíblia. Várias vezes aparece esse termo. E tendo o tempo da colheita chegado, os filisteus, os moabitas, os amonitas, o povo inimigo chega quando tem tempo de fruto. Por isso que muitas vezes você reclama dizendo, mas agora que eu ia colher o fruto do meu trabalho, essa batalha. Agora que eu ia colher o fruto do meu casamento, essa dificuldade. Agora que os meus filhos saíram de casa, esse conflito. Agora que eu tenho estrutura financeira, essa adversidade. Exatamente. Porque quando chega o campo de colheita, também chega o campo de batalha. Por isso não baixe a guarda. Não ache e não se iluda achando que os filisteus vão poupar você só porque está dando fruto. Olha, pastor, 2024 está uma bênção, as coisas estão se abrindo, as portas estão se abrindo sobre a minha vida, foguete não dá ré, só vai, pastor. Eu também acredito, e também profetizo isso sobre a minha vida e sobre a sua. Um ano cheio de bênçãos e de frutos, mas não dá para profetizar um ano sem batalha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso profetizar isso. Porque basta surgir os frutos no horizonte, que junto com eles também vêm os filisteus, atrás de espaço da sua colheita e para roubar o seu tempo de frutificação. Mas mais do que isso, olha o que o texto apresenta. Que havia um desespero generalizado ao ponto do próprio exército fugir. Não ficou ninguém posicionado naquele campo para lutar. Nenhuma alma viva ficou naquele lugar para enfrentar os filisteus. Rota de fuga. É isso que o medo faz. Se ele não paralisa em estado de choque, ele nos coloca em estado, isso é biopsíquico, queridos. Isso é um dispositivo implantado em nós, por Deus. O medo nos coloca ou em rota de fuga, quando sabemos que não podemos resistir e não podemos sobreviver, ou nos coloca em rota de luta, quando percebemos que o inimigo pode ser derrotado. O que está acontecendo aqui é que um exército inteiro já desistiu antes de lutar. Um exército inteiro correu antes de pegar as armas. E quantos de nós não somos assim, queridos? Quantos de nós desistimos antes de lutar? Antes de entrar na batalha? Somos fujões. Não estou dizendo que você não deva ter medo, porque o medo está aí, faz parte da nossa vida. Eu estou dizendo que você deve processar o seu medo, para que ele não te coloque em rota de fuga, e não faça de você um fujão pelos montes e por aí. Se você olhar para esse texto, você vai ver um exército fugindo, e um homem que tinha todos os motivos para fugir, ficando. Porque ele sabia o propósito de colocar os seus pés naquela terra, e defender aquele espaço geográfico. Você percebeu?
Nós temos gente fugindo do propósito e temos gente indo em direção ao propósito. Nós temos agora um povo que foge do propósito e não vai poder contar a história de uma vitória maravilhosa e milagrosa. E temos um homem que corre para o propósito e é registrado na Bíblia como um valente guerreiro. Quantos de nós estamos correndo do propósito de Deus? Quantos de nós estamos fugindo do propósito de Deus e não temos a história que Deus quer para contar no futuro da nossa vida? Quantos de nós, queridos, estamos vivendo mais o que o medo fez com a gente do que as nossas atitudes desenvolveram em nós? Você pode fazer um exercício? Imaginar agora onde os seus pés estão nesse exato momento da sua história. Se foi o medo que te trouxe até aqui e a fuga, ou se foi o propósito, a coragem e a atitude. Porque é muito triste imaginar que muitos de nós estejamos nos tornando mais o que a fuga nos fez ser do que a coragem poderia fazer por nós. Gente que está fugindo. Gente que está fugindo de um casamento. Gente que está fugindo de compromissos com a igreja. Gente que está fugindo de tratativas. Gente que está fugindo de reparação de danos. Você sabe que foi mal. Você sabe que pisou feio na bola, mas não tem coragem de assumir e reparar os danos que foram causados. Gente que está fugindo. Gente que está criando uma rota de fuga, um mundo de ilusão. Gente que está querendo mudar de cidade só para fugir dos dilemas que estão sendo vistos aqui. Gente que está querendo trocar de família só para fugir dos desafetos que foram criados. Gente que está criando um fake de si mesmo nas redes sociais só para fugir da realidade. Vivendo uma vida que não é dela, postando uma história que ela não possui, vivendo uma mentira para os outros curtirem. Gente em rota de fuga. Eu quero perguntar mais uma vez, onde você está? É onde o propósito de Deus te trouxe? Onde a sua fuga te trouxe? Porque se foi a fuga, você está mais parecido com o exército de Israel, que não tem história para contar. A vitória de Samar poderia ter sido a vitória de Israel, mas foi só de Samar. A vitória do seu casamento pode ser sua, mas pode ser da família toda. Mais gente pode ser incluída na sua história, mais corações podem ser tocados. Se tem uma pessoa que pode fugir, queridos, se tem uma pessoa que não seria julgada se fugisse, porque todo mundo estava fazendo isso, era Samar. Eu fico imaginando esse homem numa crise emocional, numa crise de identidade naquele momento. Todo o exército na frente dele, todo o exército de Israel em fuga, e ele, filho de fugitivo, criado entre os fugitivos, encontrado entre os fugitivos, e agora com um exército de fugitivos. O que Samar está fazendo ali? É o que você entrou perguntando aqui essa noite. O que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui. Não era por eu ter entrado nesse lugar. Não era por eu estar nessas cadeiras ou nesses bancos. Não era por eu estar nesse culto. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente o que Samar estava fazendo lá. Fazendo a história diferente. Fazendo uma história plena, poderosa, viva, vibrante, que Deus tem para você e para o seu coração. Samar olha para as circunstâncias externas. Exército fugindo. Samar olha para as circunstâncias internas. A minha história de fuga. Mas agora é hora de me posicionar. É aqui que surgem os valentes guerreiros. Gente que é capaz de tratar com a sua própria história. Gente que é capaz de redimir o seu próprio passado. Gente que é capaz de reparar os próprios danos que a vida lhe causou. Gente que assume posição. Por isso eu quero perguntar para você. Vale a pena continuar fugindo? Ou você quer ser considerado uma valente guerreira ou um valente guerreiro que sabe se posicionar para lutar por aquilo que de fato é e precisa ser importante na sua vida? Não apenas como surgem, mas principalmente como agem. E aqui eu termino a minha conversa com você essa noite. Como agem. Olha o texto no versículo de número 12. Como agem os valentes guerreiros. Isso, o versículo. Pode colocar por gentileza. Versículo 12. Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Isso aqui é lindo e maravilhoso. Mas eu não consigo passar por esse texto sem que essa palavra apareça para mim de uma maneira telescópica. É impressionante, queridos.
Simplesmente um homem com uma trajetória como aquela se levanta no meio de um exército de fugitivos para fazer uma história diferente, com uma palavrinha, mas. Mas é tudo que você precisa essa noite. É tudo que você precisa saber, ouvir e assimilar na sua história. O que fizeram de você, o que fizeram com você, o que disseram sobre você, o que a sua história fez com você, mas fui traída, mas me senti abandonado, mas cheguei à falência, mas tive traumas intensos, mas tive uma vida difícil, mas estou desacreditado, mas perdi minha credibilidade, mas use essa palavra ao seu favor. Conjunção adversativa, o que ela faz? Ela muda as circunstâncias, ela muda a história, ela muda trajetórias, e é isso que a palavra de Deus pode fazer no nosso coração. Ela pode mudar uma pessoa que estava em rota de fuga para encontrar uma pessoa em rota de propósito. É isso que Deus pode fazer com você aqui essa noite, homem. Você que está fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida, Deus pode tirar você dessa rota de fuga e te colocar na rota de propósito, e você vai ver que vale a pena não gastar energia fugindo, mas vale a pena gastar energia obedecendo. Samar só obedece, toma posição. E aqui nós vemos que existem 3 maneiras desse homem agir, que ele poderia agir, mas que ele escolhe apenas uma. A primeira: os covardes fogem diminuindo o preço daquilo pelo qual elas estavam lutando. Covardia é quando você diminui o preço daquilo que você precisa lutar por. Você está entendendo? Gente covarde, ao invés de se levantar e lutar, elas diminuem o valor daquilo que precisavam lutar. Ah, é só um casamento. Diminui o valor para não precisar lutar por ele. Isso é covardia. Ah, é só um nome. Diminui o valor do nome para não precisar lutar por ele e não tratar com a integridade dele. Ah, é só uma reunião de oração. Diminui a disciplina espiritual para não ter que batalhar espiritualmente para crescer na vida com Deus. É só uma igreja, é só um culto, é só um embrião no ventre, percebeu? É só um embrião no ventre, não vale a pena lutar por ele. Por isso que a nossa sociedade abre caminhos para o aborto. Ao invés de lutar pela vida, diminui o valor dela. E tem gente que está abortando os sonhos de Deus em sua vida. E eu quero falar isso aqui em tom profético. Tem gente essa noite que está diminuindo os sonhos de Deus para a sua vida, dizendo, não é tudo isso. Só para não precisar lutar um pouco mais. Só para não precisar andar uma milha extra. Só para não precisar fazer renúncias severas. Diminui o propósito, diminui o valor dos sonhos de Deus para dizer, esse lugar é suficiente para mim. Não é! Deus não te chamou para miséria, Deus não te chamou para rastejar, Deus não te chamou para lamentar, Deus não te chamou para você viver à margem, Deus te chamou para estar no centro do propósito dele. Não diminua os sonhos do propósito, o tamanho do propósito de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus diz em Coríntios capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o qual nos revelou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está revelando para você essa noite aqui, que os propósitos dele são grandes. Não diminua o valor, vale a pena lutar por isso. Gente covarde diminui o valor para não precisar lutar e usar isso como desculpa para fugir da guerra. Qual é a desculpa que você tem usado? É só uma faculdade? É só um projeto? É só uma empresa? O que você está fazendo que está diminuindo o propósito? Essa é a primeira alternativa. Covardes diminuem o valor do território. Segundo, os desavisados negociam com os filisteus. Os desavisados levantam uma bandeira branca e dizem, vamos fazer a paz, vamos fazer negócio. E tentam dar o pedaço do campo de lentilha dizendo, tá bom, a gente não quer dar o terreno inteiro, mas se a gente te der metade do terreno, vocês vão ficar em paz.
E os filisteus vão dizer, claro. É óbvio que eles querem fazer negócios. É óbvio que filisteu adora negociar com os crentes de hoje em dia. É óbvio que um menino filisteu chega para aquela moça que tem um lindo propósito de Deus na sua vida e negocia um pedaço do campo de lentilhas e diz para ela, não, eu não quero tudo isso não, eu só quero um relacionamento aberto com você. E basta os filisteus pisarem no campo de lentilha para fazer dali um ponto de apoio, para estabelecer o quartel-general e dali fazer uma fortaleza para escravizar o povo que vendeu um pedacinho de terra. O custo desse pedacinho de terra que você está vendendo pode ser alto demais, você nem perceba. Eu aconselho homens e mulheres que traíram seus cônjuges e chorando à frente da minha mesa dizem, eu nunca imaginei ser capaz de fazer isso. E eu pergunto, como é que elas chegaram a fazer isso? Vendendo um pedaço do campo de lentilha. Na rede social, naquela conversa tola, na pornografia. Gente que foi vendendo pedacinhos de terra até verem o seu campo ser pisoteado pelos filisteus. Samar diz, não, aqui não. Eu sei o que esses filisteus são capazes de fazer. Eu não faço negócio com filisteus. Irmãos, nós não fazemos negócio com filisteus. Não tem bandeira branca com filisteu. Nós estamos em guerra contra ele. O diabo é o nosso adversário. Nós não fazemos concessões. Nós não fazemos adequações. Nós não fechamos negociatas. Nós não barganhamos com o diabo. Nós estamos em rota frontal e de colisão contra ele. A igreja de Jesus precisa saber disso. Esse discurso mentiroso de minimizar os danos e dizer é só um pedaço de terra, é só um pedaço de lentilha, as favas com isso, irmão. Crente corajoso não negocia com filisteu. E talvez essa palavra seja uma advertência para a sua vida, para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua história, para a sua integridade, para essa igreja, para esse ministério. Nós não negociamos com filisteus. Porque se ele quer um pedaço de terra, é só a proposta para destruir todo o nosso território. Todo o nosso território. É só um ponto de apoio. Samar diz, não, essa terra é herança. A palavra de Deus diz que terra no Antigo Testamento é herança de Deus. Samar trata a terra como ela deve ser tratada, é herança de Deus, é promessa. Minha irmã, meu irmão, nós não podemos negociar a promessa de Deus. Pode estar todo mundo fugindo. Sim, a política pode estar fugindo disso. Sim, as pessoas podem estar fugindo disso. As instituições podem estar sucumbindo a isso. Os nossos familiares podem estar virando as costas para isso. Mas nós não podemos abrir mão de lutar, porque nós estamos lutando pelas promessas de Deus para a nossa casa e para a nossa vida. Não é só uma crise de identidade sexual do filho adolescente, é a promessa de Deus dentro da nossa casa, e nós não vamos abrir mão dos nossos filhos. Não é só uma crise conjugal que leva a um conceito de separação, não, é a promessa de Deus do homem e a mulher serem abençoados e frutíferos. Nós não vamos abrir mão da nossa casa, nós não vamos negociar nossa família, nós não vamos negociar nossa fé, não vamos. É promessa de Deus. E posso te dar uma palavra aqui essa noite? Senso geracional, queridos. O que nós estamos construindo não é para nós, é para as gerações futuras. Samar defendeu um território sozinho, cuja população pôde se alimentar na geração futura. As pessoas puderam comer daquele campo de lentilhas porque um homem resolveu defender aquele campo. Se você não defender o seu campo de lentilha, pode ser que você gere uma geração de famintos futuramente. Se você não defender a vida espiritual na sua casa, se nós não defendermos a vida em Cristo, pode ser que a geração futura seja faminta de Deus. Isso já está acontecendo em alguns lugares do mundo, e que não aconteça na sua casa e na minha. Que Deus encontre valentes guerreiros e valentes guerreiras, que sabem que estão defendendo um campo que vai alimentar a si e as suas gerações. Gente que luta por si, mas também tem senso de propósito mais elevado e luta por outros também. E o terceiro elemento que pode ser feito: covardes negociam valor, desavidados negociam com os filisteus, e os corajosos tomam posição.
É só isso, minha irmã, meu irmão. É tomar posição. Como é que 2024 pode ser diferente na sua vida? É só tomar posição. Veja bem como acontece o elemento. Samar tomou posição e o Senhor efetuou grande livramento. Você está percebendo a ordem cronológica dos fatos? Samar se levanta, Samar toma posição, Deus faz o milagre. Eu quero dizer para você que está esperando o milagre de Deus para se levantar, hoje não é essa conversa que Deus tem com você. Deus diz para você se levantar e Ele faz o milagre. Existem alguns movimentos de Deus onde Ele faz o milagre para a gente entender e abrir os nossos olhos. Mas existem outros movimentos que Ele pede para a gente colocar o pé para depois Ele abrir as águas. E talvez seja isso que o Senhor esteja chamando você para fazer nesse ano de 2024. Tomar uma posição que você não tomou ainda. E fazer uma história diferente que você ainda não viveu em Deus. E não ser refém do seu passado ou da sua história. Não ser um fugitivo. Não é porque o seu avô foi alcoólatra, seu pai foi alcoólatra que você vai ser também. Não é porque o seu avô quebrou a empresa, seu pai quebrou a empresa que você vai quebrar a sua também. Não é porque a sua mãe separou, sua avó separou e você vai separar também. Você pode escrever uma história nova, mas tem que se levantar. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 60, levanta-te, resplandece-te, e a glória do Senhor virá sobre você. Levanta-te, porque a glória de Deus vem. E vem sobre aqueles que se posicionam corajosamente. Não diminua o valor daquilo que Deus te confiou. Não negocie a promessa de Deus na sua história. Mas se levante e se posicione para lutar por aquilo que é de Deus para você. Aí você está se sentindo talvez desanimado, frustrado, ou até mesmo desencorajado. Porque você olha ao redor e ninguém luta com você, não é verdade? Tinha alguém com Samar? Tinha, sim ou não? Claro que tinha. Você não está vendo? O tempo todo, 1 de João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Romanos capítulo 8, versículo 31, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, tem alguém com Samar o tempo todo, não é visível, não é perceptível, mas está ali. Tem alguém o tempo todo com você, tem alguém o tempo todo na sua casa, tem alguém o tempo todo nos seus passos. Você não está sozinho, e um com Deus é sempre maioria. Você está em vantagem nessa guerra. Você não está sozinha, você não está sozinho, você não está em lágrimas naquele sofá sozinha, você não está em desespero naquela empresa sozinho. Há alguém com você naquele lugar, tem alguém com você, e é maior do que você possa imaginar, porque com Ele você já está em vantagem. Um com Deus sempre será a maioria. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos profetizar isso na nossa vida essa noite. De que com Deus nós não seremos abalados. Que com Ele nós podemos lutar as nossas guerras. E você que entrou aqui essa noite desacreditada, abandonado, ferido, imaginando que você nunca poderia se enquadrar no exército de valentes guerreiros, saiba que Deus fez isso com Samar. E Ele continua fazendo isso com João, com a Maria, com o Fernando, com a Márcia, com o Marcos, com o Antônio, com o Denis, com o André, com o Samuel, com a Thay, com a Carol, com todos. Deus continua fazendo. Mas a gente precisa tomar posição e confiar nele. Vamos cantar e vamos adorar ao Senhor.